2020, coordenei uma grande pesquisa da Unifesp com apoio da Fundação Tite Setúbal sobre a vivência das populações que moram em territórios com maior vulnerabilidade durante a pandemia. Uma pesquisa que teve a participação de 6 campos da Unifesp: São Paulo, Zona Leste, Guarulhos, Diadema, Osasco e da Baixada Santista, envolvendo 108 pesquisadores de diferentes formações, diferentes experiências, diferentes olhares na produção do conhecimento. Desses, 60 eram bolsistas, estudantes ou moradores de movimentos sociais daqueles territórios. Uma diversidade que nos permitiu fazer olhares transversais sobre aquilo que íamos encontrando no campo. Uma pesquisa quantitativa, qualitativa, teve também inquérito sorológico e inquérito nutricional. Nesse processo de investigação, podemos perceber a força de questões que apareciam nessa vivência da pandemia, como as questões de gênero, o aumento da violência, a juventude, a importância de olharmos para a renda, moradia, grande aumento da fome, da insegurança alimentar, várias questões que também colocaram em foco a potência dos moradores e dos movimentos sociais que estão hoje enfrentando as consequências da pandemia em cada território. Neste vídeo, vamos falar especificamente de um dos territórios que fizeram parte da pesquisa. Olá, sou Cláudia, coordenei a pesquisa no campus Diadema, onde o território estudado foi o bairro do Eldorado. Diadema em si tem em sua história uma intensa participação popular nas questões relativas aos seus direitos e hoje também convive com a ação e atuação de novos movimentos sociais. Foram 2 desses movimentos sociais os parceiros, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas e o movimento de mulheres Olga Benário, com a oportunidade da pesquisa acontecer ali. Nós fizemos o contato com esses movimentos que estavam atuando em Diadema já no contexto da pandemia, levando ações de solidariedade, principalmente no campo da segurança alimentar e da proteção contra a infecção. E juntos escolhemos, o bairro do Eldorado como um território muito fértil para que pudesse ser percebida de que forma a pandemia estava afetando as pessoas naquela região. A gente atuou na pesquisa no território durante alguns meses, queria entender os impactos do Covid em algumas comunidades, dentre elas a comunidade do Eldorado em Diadema. Desde o início da pandemia, de março até hoje, um aumento gigantesco do desemprego, da pobreza, da fome. Quando decretou a quarentena, na semana seguinte a gente já estava nas ruas, fazendo arrecadação de alimento na porta dos mercados, fazendo porta a porta para construir as cestas básicas e poder chegar nas regiões mais afetadas. A gente vem trabalhando aí nas periferias, onde a gente sente que há uma necessidade maior desse auxílio, enfim, dessa cesta básica. Do ponto de vista da luta feminista em defesa da vida das mulheres, a situação piorou, Porque a gente tem aí claramente um aumento da posição ideológica, por parte do governo de combater as mulheres pobres, ao invés de resolver o problema da fome, da falta de moradia. Tá muito difícil, até porque nós temos que sobreviver. Porque assim, na verdade, eu estou sobrevivendo do auxílio. Estou desempregada, meu filho também não trabalha, ele tem 17 anos. No começo a gente já falava do desemprego, a crise ela já existia, mas a pandemia ela veio agravar a crise no território. Muita gente que não consegue mais pagar aluguel, então a gente imagina que as ocupações, elas vão aumentar, a fome ela ainda vai aumentar. A violência no território ela vai crescer. E o que a gente viu acontecer foi o aumento de pessoas próximas da gente que ou pegaram Covid ou tem familiares que pegaram Covid, o que eu não tinha sentido, Enquanto a gente estava fazendo a pesquisa, a gente ainda tinha poucos relatos, de pessoas próximas que estavam adoecidas, A entrada nesse território, e a forma como foi visto o impacto da pandemia ali naquela população foi muito a partir do olhar desses movimentos sociais. É claro que a pesquisa trouxe um roteiro, trouxe um direcionamento do que deveria ser observado, mas era muito alinhado, pensado e observado por esses movimentos sociais a partir das questões das vulnerabilidades da população. Tudo isso impacta de maneira muito grande na vida das pessoas, As crianças em casa, até hoje em Diadema, a prefeitura ainda não autorizou a volta às aulas presencial. Então, as crianças, elas estão em casa, os jovens, eles abandonaram o estudo. Então, se a gente já tinha antes da pandemia 40% dos jovens não concluíam o ensino médio, a gente acha que esse número, assim,
ele vai crescer muito. Já existe uma certa desigualdade entre as escolas e com o susto que as escolas tiveram devido à pandemia, as escolas particulares tiveram uma reação melhor, porque tinham condições melhores, enquanto as escolas públicas ficaram... Como que eu faço isso? Eles tiveram que improvisar, tiveram que aprender na hora, tanto os professores, quanto a escola, quanto os alunos. Também nos chama muita atenção a questão dos jovens, dos adolescentes, com pouca opção de acessar o ensino regular, de ter as mesmas condições que um adolescente que tem uma condição econômica mais favorável teve, com acesso remoto, seja por ter equipamento. Foi uma questão que marcou muito também para nós no território de Diadema. Então, o que a gente tem visto? A gente chega para conversar e aí as pessoas já começam a relatar que, de fato, a vida está muito difícil, que o auxílio de R$150 não tem cumprido a função que deveria cumprir, que era de garantir a comida na mesa, e a gente vê uma situação de fome, assim, uma situação muito dura. A situação tem ficado muito pior, né? E nós do movimento social estamos resistindo, né? Estamos tentando organizar mais, ampliar nossas campanhas de apoio e de solidariedade, mas principalmente tem se tornado insustentável a realidade da população com quem a gente lida, né? A gente vê que agora, passados alguns meses, né, da fase de que a gente fez a produção de dados, a gente vê que a situação não melhorou, né? Ela piorou. O que a gente viu de agravamento no início está ainda mais dramático agora, já passado cerca de um semestre aí de quando a gente fez as entrevistas, é isso que a gente observa. A gente se deparou com uma demanda muito maior da fome mesmo, né? Das pessoas abrindo a geladeira e não tendo o que comer mesmo. Relatos de mães com 3, 4 filhos dizendo que souberam do nosso movimento, souberam da Brigada de Solidariedade e pedindo doação de cesta básica, relatando fome, desemprego. Esses dados que têm sido apontados de 100 milhões de pessoas vivendo insegurança alimentar é a realidade que nós do movimento social temos sentido nas periferias. A gente tem percebido que a gente tem recebido muito menos doação. Ao mesmo tempo que se tem mais pessoa precisando, tem menos pessoas podendo doar. Tem pessoas que nunca mais comeram carne, por exemplo, frangos. A mistura, né, que a gente chama é salsicha, é ovo. O que a gente viu é que as pessoas referem que a principal ajuda que eles têm vem a partir de movimentos sociais organizados nos territórios, e os movimentos sociais que estão ali para fazer doação de alimento, eles estão tendo cada vez mais dificuldade em ter acesso às doações para poder fazer a distribuição lá nos territórios onde eles estão atuando. Cabe a nós continuar organizando, né, a resistência, a revolta, principalmente, né, das mulheres das periferias. As mães, as mulheres negras são as que estão sendo mais afetadas pela situação que a gente está vivendo. Acho que nesse período de ataque à educação, à ciência e à universidade pública tem sido uma grande resistência durante essa pandemia, que não parou. A universidade pública continuou. O projeto ajudou muito a gente a ter uma percepção mais apurada da realidade, né, mais científica, né, e a gente também agora pretende seguir desenvolvendo, né, e levantando informações para poder combater essa realidade que a gente vive. Então é necessário que se aprofunde essas pesquisas, essas análises e também articulado essas pesquisas que a gente possa ter a capacidade de produzir ação, de impactar quem tem poder decisório, quem tem poder de transformação na vida dessas pessoas.